Olá, meu nome é Márcio Zamper e hoje nós temos o nosso primeiro episódio do podcast Levemente. E hoje, para esse nosso primeiro episódio, eu convidei aqui um grande amigo, Luciano Romano. Oi, Luciano, tudo bem? Tudo bem, Márcio? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de a gente tratar sobre alguns assuntos importantes no dia de hoje. Nós vamos tratar sobre a saúde mental nas empresas, nas corporações. E sobre esse assunto, antes de a gente abordar esse assunto, Luciano, eu gostaria que você falasse para o nosso público aqui sobre a sua experiência. Bom, vamos lá. Eu tenho 24 anos de experiência, né, no mundo corporativo, numa grande empresa multinacional, onde desses 24 anos foram 20 anos atuando como gestor de pessoas. Gerindo, desenvolvendo e transformando pessoas, né? Além de tudo isso, eu tenho também um MBA em gestão estratégica de pessoas e atualmente eu tenho um curso de coaching, eu trabalho como coaching e mentor pessoal no desenvolvimento de pessoas, tanto pessoas físicas como empresários, pessoas jurídicas também. Perfeito. Bom, e hoje o nosso tema é sobre a saúde mental dentro das empresas. Nós temos percebido que desde o evento da pandemia, né, em 2020, tem aumentado muito o número de casos de problemas de saúde, de transtorno mental dentro das empresas, com muito mais pessoas sofrendo de ansiedade e depressão. E eu gostaria que você comentasse, então, o que você tem observado nas empresas. Márcio, por todo esse tempo que eu vivi no mundo corporativo, né, o que eu tenho observado é que as empresas elas não estão preparadas para lidar com esse assunto, né? São poucas as empresas no mercado brasileiro hoje que têm uma equipe multidisciplinar para cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Então aqui a gente não tem a intenção de dizer que a empresa não cuida, não é verdade. É que a empresa não está preparada, no final das contas, para se deparar com um problema como esse, que é um problema que vem aí acometendo quase 80% da população brasileira, principalmente depois do episódio da pandemia, que aumentou muito ainda os casos, né? Sim. E você tem alguns números para trazer para a gente desse aumento dos casos de problemas de saúde mental? Olha, Márcio, eu vou te dizer que os números são impressionantes, né? Hoje a gente pode observar que 576.600 pessoas se afastaram pós-pandemia dos seus empregos por saúde mental. Nossa, é um número muito grande. É muita gente se afastando por problemas de transtornos mentais, né? Aí envolve depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, fobia social, enfim, que acabam acometendo essas pessoas. Acho que um outro número importante também, hoje, na população brasileira, a depressão, ela já representa 40% da doença na população brasileira. Então também é um número muito significativo, né? E a gente olha, e muita gente morre de infarto, muita gente morreu de Covid, e pouco se olha para a saúde mental das pessoas, né? E quando a gente pensa num Brasil do tamanho continental que é o nosso país, 40% da nossa população sofre de depressão, é um assunto que a gente precisa trazer e colocar em pauta, eu acho que para discutir um pouco mais, né? Sim, é verdade. E, na verdade, talvez o nosso público não saiba, mas muitas vezes os casos de depressão, eles começam através da ansiedade, né? E essa ansiedade exacerbada acaba evoluindo para uma depressão, né? E as pessoas deixam de cuidar da ansiedade porque, apesar da ansiedade ser inerente ao ser humano, mas a ansiedade exacerbada, ela acaba fazendo mal para o ser humano, né? Então as pessoas têm uma ansiedade além do normal, né? E isso aí acaba evoluindo para a depressão. Eu acho que, veja bem, eu concordo com o que você disse. A ansiedade, no meu entendimento, dentro da corporação, ela é um gatilho que vem com o colaborador, né? Então, por alguns problemas pessoais, ele já chega no trabalho com ansiedade, ele já chega com uma certa depressão. E aí, quando ele passa por todo o processo, que é comum dentro das empresas, né? De pressão, de metas, de objetivos, esse gatilho é disparado. E aí, qual é o grande problema disso tudo? O funcionário não encontrar na empresa um apoio, um esteio para cuidar desse problema dele. Só para você ter uma ideia, 55% dos funcionários de uma empresa hoje, eles não conseguem chegar no seu gestor e pedir um dia de folga
para fazer uma consulta no psiquiatra ou fazer uma sessão de terapia. E mais um número que é bastante relevante. 80% dos funcionários preferem nem tocar nesse assunto com medo de repressão. E aí talvez você possa me perguntar, né? Mas então isso é culpa das empresas? Não, isso não é culpa das empresas. É que as empresas, por não estarem preparadas para lidar com isso, a grande maioria delas pelo menos, elas acabam não tendo um relacionamento aberto com o seu funcionário. Então isso acaba gerando também a exacerbação da ansiedade e inevitavelmente ele vai entrar numa crise depressiva, não tem como. Ou seja, na verdade, o problema que a pessoa já tem na vida pessoal, ele acaba sendo potencializado dentro da empresa em função da pressão que o funcionário sofre. Sim, naturalmente. Veja, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que propicia sermos ansiosos. Né? Então, assim, você vai comprar um carro, por exemplo, o vendedor fala o quê para você? Se você fechar comigo hoje, eu te dou 30% de desconto. Isso gera uma ansiedade, né? Mesmo que inconsciente, em dizer assim, ai meu Deus, eu preciso fechar com um cara hoje. Então, é normal a gente viver num estado ansioso com uma taxa um pouquinho acima do que seria uma normalidade. E quando o funcionário cai para dentro da empresa, e que também é normal toda a pressão por atingimento de metas, cumprimento de objetivos, que é o que realmente funciona dentro para uma empresa dar resultado, ele não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ele já disparou o gatilho dele lá em casa. Uhum. Ele já disparou o gatilho dele quando ele foi fazer uma compra, ele já disparou o gatilho dele quando ele foi pagar a escola da criança. Olha, se o senhor fechar o ano comigo, eu te dou 50% no valor da mensalidade. Isso gera ansiedade. E, na verdade, então, a pessoa acaba não tendo, inclusive, a resiliência, né? Ou seja, ela não tem essa capacidade de, mesmo estando ansiosa, voltar ao seu estado normal. Ela não aprendeu como ser resiliente, não é isso? Não aprendeu. E, assim, o que nos deixa mais preocupado quando a gente olha dentro das grandes corporações é que a gente vê que não são os funcionários recém-contratados que passam por isso, sabe? Isso é muito comum em funcionários que têm carreiras longas dentro da corporação, 20 anos, 25 anos, que teoricamente seriam pessoas que estariam prontas e preparadas para lidar com essa pressão, com meta e tudo mais. Mas o problema é que a pressão exterior aumentou. Então, quando a pressão exterior aumentou fora o trabalho, ele não consegue mais lidar com aquilo que era o rotineiro da vida dele. Até porque a nossa vida mudou muito nos últimos anos, né? Essa questão das redes sociais, é tudo muito para ontem, né? Então as pessoas não têm mais tempo, né, para si mesmas. Elas não conseguem cuidar mais de si mesmas em função dessa atenção que elas têm que dar para todo mundo instantaneamente. Eu acho que a rede social, a internet de uma forma geral, ela é uma ferramenta importante e que veio muito para facilitar a vida de muita gente. Mas, infelizmente, a gente não está sabendo lidar com ela, né? E tudo aquilo que a rede social mostra gera também uma certa ansiedade, né? Porque se você levanta um dia, você não está tão bem, né? E é normal, faz parte da vida não estar bem, né? E aí você abre uma rede social e encontra o seu melhor amigo sorridente na praia. Qual é a impressão e como o seu cérebro trabalha? Ele não tem problema e eu tenho problema. Você roda, um outro amigo teu, curtindo, correndo, de novo, eu tenho problema e ele não tem problema. Uhum. Então, a rede social, ela é um grande impulsionador para nos tornarmos ansiosos. Sim, porque a pessoa vê a outra pessoa mostrando só o lado bom da vida dela, né? E ela não consegue enxergar que essa pessoa também tem. Todos nós temos, né, nossos momentos de dificuldades. Mas ninguém mostra momentos de dificuldades em redes sociais, né? Só mostra os bons momentos, não é isso? Então, eu acho que isso que é o grande problema, né? A gente tem que entender que, obviamente, a rede social está lá para mostrar momentos felizes da nossa vida. Mas a gente não sabe ponderar isso, né? Então, a gente, quando num estado emocional não tão equilibrado, a gente acha que aquela pessoa que está atrás da tela do celular, atrás da tela de um computador, ela realmente é só aquilo. Ela não tem uma conta para pagar, ela não tem problemas no emprego, ela não sofre a pressão do emprego, ela não passa por ansiedade no dia a dia, né? Então, o que aquilo gera dentro da pessoa? Aumenta o índice de ansiedade dela e vai gerando uma tristeza, porque a impressão que ela tem é que ela não vai conseguir sair daquele problema e que todo mundo não tem nenhum tipo de problema, né? Então, eu acho que
a rede social é importante, mas tem que ser ponderada, né? A gente viu muitos anos sem rede social e o índice de ansiedade e depressão não era tão alto assim. Então eu acho assim, hoje, como é que eu enxergo e como é que eu trato os meus clientes de mentoria e coach com relação à rede social e à internet? É grande ladrão de sonho. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses ladrões de sonhos, né? Porque a gente não pode deixar que o bem-estar do outro se transforme na necessidade de um bem-estar nosso. Porque nem tudo que é bom para você é bom para mim. Até porque nem tudo que você vê, né, nas redes sociais é a pura verdade, né? E as pessoas acabam tomando como referência que isso é a verdade. E ela quer aquela vida daquela pessoa para ela, né? E ela esquece que a vida dela é diferente da outra pessoa. Ela não pode ter a mesma vida que a outra pessoa, que o youtuber, do que o blogueiro, é diferente, né? Exatamente. Isso provoca tanto a questão ansiedade e depressão, que até a questão de corpos perfeitos se fala muito hoje em dia, né? Então, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que é magra, islínea, alta, bonita e tal, enfim, branca, de olhos azuis, né? São padrões pré-estabelecidos que não são verdadeiros, né? Então, se a gente olha na internet uma pessoa, ou a pessoa se olha uma outra pessoa e não tem aquela imagem que ela teoricamente seria uma imagem normal de um ser humano normal, pronto. Já basta para ela não se aceitar, já basta para ela não se entender, e aí gera autoestima lá embaixo, e quando a autoestima vai lá embaixo, o ser humano se acaba. Gera autossabotagem. Gera autossabotagem, e aí ele leva isso para todos os campos da vida dele. Então ele deixa de ter vontade de trabalhar, ele não tem motivação. Aí ele acha que fazer uma atividade física também já não faz sentido, porque ele não emagrece. Aí ele acha que ter uma vida social saudável com os amigos também não faz sentido, porque os amigos são magros e ele é um pouquinho mais cheinho. E ele vai entrando num ciclo vicioso, né? Que quando ele olha, ele já não sabe mais o caminho da saída. É um labirinto. Isso é depressão, né? Isso é depressão. Então eu acho que a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que entender até onde a internet, a rede social pode nos conduzir. Há não muitos anos atrás, a gente tirava um tempo para nós, para ler um livro, né? Então, você sentava, lia um livro, você ia jantar com a esposa, com os amigos, você vai na casa dos pais para bater um papo. Hoje em dia, não. Você vai no restaurante, 4 pessoas numa mesa, os 4 olhando na tela do celular. Isso acontece muito, né? As reuniões de família hoje em dia, as pessoas, em vez de estarem conversando entre si, estão todas no celular, né? Então a rede social rouba esse momento família, né? E isso é muito importante. As pessoas têm que entender que isso faz parte, né, do ser humano. O ser humano ele tem que ter esse sentimento de pertencimento, pertencer à família, pertencer ao grupo de amigos, pertencer ao grupo da empresa, né, aos funcionários, à coletividade. Então esse sentimento de pertencimento hoje em dia ele está ficando esquecido. Inclusive eu tenho um dado muito interessante para passar para você, para nossos amigos que estão aqui nos assistindo agora. É que a Universidade de Harvard fez uma pesquisa e 46,9% do tempo em que as pessoas estão despertas, elas simplesmente desperdiçam. Ou seja, você imagine a produtividade que é perdida em função dessa falta de foco das pessoas hoje em dia. E aí você vê que essa necessidade que essa juventude, por exemplo, tem, uma coisa que eu passava muito dentro da empresa, enquanto eu estava como gestor, eu contratava um funcionário sem experiência, como primeiro emprego, dando a oportunidade para ele de iniciar uma carreira, e a primeira pergunta que ele virava para mim e fazia quando é que eu vou ser promovido? Quanto tempo eu preciso? Daqui a um ano eu consigo ser gerente? Então veja, a falta de foco traz e gera dentro das pessoas essa ansiedade sem limites, né? Porque se uma pessoa ela tem foco naquilo que ela faz, ela sabe que ela vai entrar numa empresa, ela tem um caminho a percorrer, ela tem que se desenvolver e tudo mais. Eu acho importante a pessoa ter essa vontade do seu desenvolvimento e crescimento. Mas a gente vê que é uma vontade totalmente dispersa, né? Ele não sabe o que fazer, ele só quer crescer, ele quer ganhar mais, ele quer ter dinheiro, mas não sabe o que fazer. Pergunta para o jovem hoje o que ele vai fazer quando grande numa universidade, ele não sabe. É que, na verdade, hoje em dia está faltando muito propósito de vida para as pessoas, né? As pessoas não entendem o que é um propósito de vida. O propósito de vida, na verdade, é uma coisa muito maior, né, do que a sua própria vida. O propósito de vida é quando você
se programa para deixar um legado para a humanidade. E as pessoas hoje em dia só têm o propósito de ganhar dinheiro, né? Aparecer na televisão, ficar famoso. Isso é o propósito das pessoas. Só que isso aí tem fim, né? Às vezes você vai morrer ou você não vai levar o dinheiro embora. A sua beleza não vai ser eterna. Então as pessoas trabalham em cima de temas que são muito fugazes. Temas que não são a verdadeira... não são o mais importante para o ser humano, né? O que realmente nos move. Então, e isso aí está ficando uma coisa muito comum. Essa falta de propósito da humanidade. Então, eu queria que você comentasse então da importância de você ter um propósito de vida para você ter uma vida feliz. Eu acho assim, Márcio, as pessoas hoje elas têm uma inversão de valores muito grande, né? Perdeu-se alguns valores importantes, né? E quando a gente fala de valores importantes, eu não estou falando de valores monetários, né? Mas hoje em dia é muito comum você ver um filho erguendo a voz para um pai, né? Hoje em dia é muito comum você ver agressão entre um casal de marido e mulher, né? Agressão do lar é muito comum. E eu acho que isso esbarra um pouco em outros fatores que a gente tem como dificuldades no nosso país, né? O nosso país é um país que é pobre culturalmente falando. Não parece, mas nós somos pobre culturalmente falando, né? A gente precisa desenvolver a cultura no nosso país. E desenvolver cultura não é assistir peça de teatro, é conhecer o país. Então, eu acho que a gente está se perdendo muito nisso. A nossa educação é muito deficitária. Os nossos jovens estão crescendo sem nenhum tipo de vontade, sem nenhum tipo de foco, sem nenhum tipo de caminho a seguir. E eu acho que outro problema que se esbarra e que eu costumo tratar isso muito dentro do meu consultório e com os meus clientes é a falta de espiritualidade. As pessoas podem dizer assim, no que isso influencia? Eu posso te dizer que a espiritualidade hoje, nós não estamos falando de religião, que é muito diferente, nós estamos falando de espiritualidade, né? A espiritualidade hoje é um dos grandes pilares da vida do ser humano, né? Até quem não acredita em nada, o ateu, ele tem que ter espiritualidade, né? A espiritualidade não é acreditar num Deus, a espiritualidade é se fortalecer por alguma coisa ou por algum meio, por algum caminho. E quando o ser humano se depara com essa fraqueza, espiritualmente falando, ele não busca esse conhecimento interno, ele não busca o apoio de alguma coisa. Ele vai olhar na rede social. O que é que o meu amigo tem feito para ficar tão feliz quanto ele está? E aí vem aquela velha frase, né? Veja quantas pingas eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então eu acho que falta muito a gente trazer de volta alguns valores importantes. Família, educação, espiritualidade, amigos. Quantos amigos a gente tem hoje de verdade, que você possa contar, né? Em ir na casa, em dividir bons momentos, momentos difíceis. Não tem mais isso. Porque o que eu observo muito hoje em dia? Antigamente, quando eu era pequeno, quando você era pequeno, a gente tem praticamente a mesma idade, a gente olhava para uma pessoa e falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Então a gente tinha um ídolo, né? A gente tinha um foco. Podia ser teu pai, podia ser teu tio, Você não tem um importa. objetivo de vida. Você olhava para uma pessoa e falava assim, eu gostaria de ser igual a ela. A frase mudou. Hoje as pessoas olham para as pessoas bem-sucedidas e falam assim, eu quero tirar ela daí e ocupar o lugar dela. Exato, eu quero ser ela. E isso é muito triste, porque isso tira o sonho e traz a ganância, uma ganância exacerbada, uma competição desnecessária. E aí, ok, você quer tirar ela do posto onde ela está e quer ser ela, quer ocupar o lugar dela, você sabe o que ela fez para chegar lá? Não sabe. Você sabe o quanto ela teve que trabalhar para estar lá? Não sabe. Eu costumo dizer assim, pessoas bem-sucedidas não tiveram sorte, elas trabalharam arduamente. E se hoje elas podem mostrar numa rede social que elas têm tempo para curtir, para ir para uma praia, para correr, para fazer alguma coisa, é porque em algum momento essa rede social dela ficou vazia, porque ela estava trabalhando. Exatamente. Então a gente não pode ter esse ladrão de sonho e achar que é simplesmente acordar e falar assim, vou ser bem-sucedido e vou ter sorte. Sorte não te traz sucesso, trabalho traz. Na verdade as pessoas precisam entender que Deus deu pra gente infinitas possibilidades. E as pessoas não querem usar essas infinitas possibilidades. Elas querem apenas uma possibilidade,
que aquilo que ela acha que é o melhor para ela. Então, eu acho que é a obrigação da gente, como treinador pessoal, treinador de pessoas, de abrir os olhos das pessoas, né, para que elas vejam que elas têm muitas possibilidades e que elas têm que enxergar essas possibilidades, né, tirar essa venda dos olhos que elas têm para que elas vejam todas as possibilidades que o mundo dá para a gente hoje. Inclusive, as redes sociais, a internet, elas são uma ferramenta muito importante para isso. Exatamente. Né? Para que você possa expandir todo o seu conhecimento e deixar aflorar tudo o que você tem, que já é nato seu, né? Que você ponha para fora aquilo para que você veio realmente para fazer nesse mundo. Ou seja, pega aquilo no que você realmente é bom e investe nisso. E as pessoas, elas acabam se fechando em si mesmas e deixam de olhar o que elas têm de melhor e não colocam em prática o que elas têm de melhor. Isso aí acaba gerando frustração, porque ela vive uma vidinha que é aquela vidinha que você levanta todo dia, pega um ônibus, vai trabalhar, trabalha, volta para casa, assiste televisão, deita e dorme. Isso aí não é propósito de vida, isso não é vida. A pessoa tem que entender que ela é muito mais do que isso. Exatamente. E ela tem que colocar isso para fora, ela tem que ver esse potencial que ela tem e aproveitar esse potencial. Então, às vezes, a pessoa está no emprego e ela não está feliz no emprego. Então, qual que é o conselho que eu dou também para os meus clientes? Mude. Arrisque. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor e procure fazer o que você gosta. Porque se você faz o que você gosta, você não está trabalhando. Você está se divertindo. Exatamente. Todo dia você se diverte. Exatamente. Né? Então, mas as pessoas não têm essa visão. E elas se fecham, então, nesse mundinho delas e acham que elas só têm aquilo para elas. Ela não enxerga as possibilidades que elas têm na vida. Exatamente. Você tocou num ponto muito, muito pertinente, né? Às vezes as pessoas me procuram para fazer transição de carreira, né? A questão do coaching e mentoria. E aí elas acham que eu vou ter uma receita mágica, uma receitinha de bolo e que numa sessão eu consigo transformar a carreira dela. Transformar a carreira é transformar a vida, né? E o problema da pessoa às vezes não está naquilo, não está naquele momento. Você tem que trazer toda uma história de vida dela e às vezes uma carreira mal sucedida hoje, uma pessoa triste, infeliz profissionalmente hoje, começou na infância dela. Começou quando o pai e a mãe dela dizia para ela assim, não, você não vai fazer, você não consegue, você não vai conseguir chegar, você não vai conseguir chegar. Isso limitou ela. São as crenças limitantes. São as crenças limitantes. E limitou. E o que ela fez com isso? Ela foi eu costumo dizer assim, Márcio, todos nós, inevitavelmente, até uma certa idade, a gente é um Frankenstein. Né? Então a gente vai criando personalidades que a gente vai pegando. Então eu pego uma parte de uma coisa boa do meu pai, coloco em mim. Uma parte de uma coisa boa da minha mãe, coloco em mim. Pego uma parte de uma pessoa, de um primo, coloco em mim. E eu montei um Frankenstein, que na verdade não é a pessoa em si. Né? Em algum momento aquele Frankenstein vai ter que quebrar e o cerne vai ter que aparecer. Só que se a gente não entender quais foram as crenças limitantes dela nessa trajetória, a gente não consegue quebrar essa armadura de Frankenstein e mostrar para ela quem ela é. Então, transição de carreira é você entender quem você é, tirar tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da tua vida e descobrir o que exatamente você quer ser. E é muito legal quando chega a fase da pessoa olhar para você e dizer assim, cara, eu não acredito, eu sou capaz. Entendeu? Porque ela ouviu lá atrás, você não é capaz de jogar uma bola. Eu tenho um cliente que é assim, você não é capaz de jogar uma bola, você não é capaz disso. E ele, durante a vida dele, ele foi procurando empregos os quais não permitiam que ele fosse capaz. Né? Então ele era uma pessoa infeliz, mas ele tinha que para ele que estava bom e que aquilo era o limite dele. Né? Então a gente tem que quebrar isso e tem que mostrar para a pessoa quem efetivamente ela é. E eu acho que recomeço faz parte da história do homem, né? Todas as grandes invenções, todas as grandes curas, todas as grandes descobertas do ser humano foram grandes recomeços, né? Então eu acho que o ser humano tem o direito de recomeçar e ser feliz, né? Se a gente parar um pouquinho para olhar a história da humanidade, há quanto tempo a gente não tem um ser humano que marcou a passagem pela Terra? O que eu quero dizer com isso? Um Einstein, né, um Santos Dumont, pessoas que trouxeram grandes invenções, pessoas que mudaram a história da humanidade. A gente faz muitos anos que a gente não tem essa grande pessoa. Por quê?
Porque o ser humano vive limitado. Ele não tem coragem de arriscar. Todas as pessoas que marcaram a sua passagem e deixaram, você disse há pouco tempo aí, o legado, foram pessoas que foram autênticas. Foram pessoas que não tiveram medo de arriscar. Eu posso perder, mas é isso que eu quero. Mas eu também posso ganhar. Mas eu posso ganhar. Você acha que Santos Dumont, por exemplo, quando inventou o avião, ele tinha certeza que a primeira aeronave ia decolar e fazer tudo que um avião faz hoje? Jamais. Quantas vezes ele não deu de nariz no chão? Mas ele tinha certeza que ia dar certo. O problema é que a gente vê que o ser humano hoje em dia não tem certeza de nada, nem dele em si. Né? Então isso, voltando para o nosso início, as pessoas estão levando para dentro das corporações e elas não têm mais vontade, né? Como você disse, a pessoa entra no fretado, cumpre às 8 horas, toma o café às 3, almoça da meio-dia a 1, 5 horas bate o cartão, volta para casa, pagou as contas. Tá bom. Ela viveu aprendendo isso. Ah, mas será que eu posso? Pode, meu amigo. Tem pessoas que se formam advogados com 60 anos e fazem uma carreira brilhante. Tem pessoas que se tornam grandes empresários com 50 anos. Mas por quê? Quebraram as crenças limitantes e descobriram quem são de verdade, o cerne que é de verdade. Mas, Luciano, falando um pouquinho da reconstrução, né, da pessoa, eu acho que para você se reconstruir, tem alguma coisa que é fundamental, que é o autoconhecimento. Pois sem autoconhecimento, como é que você vai saber, como é que você vai se reconstruir se você não sabe o projeto? Ou seja, eu tenho que seguir, eu tenho que ter um modelo para mim poder me reconstruir. E para mim ter esse modelo, eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso saber como eu sou para saber como eu quero ficar, como eu quero ser. Não é isso? Exatamente. Eu costumo tratar com os meus clientes, Márcio, essa questão trazendo o exemplo do lápis, né? Eu acho que o autoconhecimento inevitavelmente vai nos trazer algumas dores, porque quando a gente se olha no espelho e se depara e se encara e a gente não sabe quem é, né? Você não sabe quem é de verdade que está do outro lado, quem é o grande adversário que está do outro lado e a gente acha que é fácil e não é. Eu costumo dizer que é o lápis, né? Quando a gente pega um lápis novo, sem ponta, ele não faz nada, ele é só um pedaço de madeira, né? Mas quando a gente aponta o lápis, deixa aquela ponta fina, ele consegue escrever histórias, ele faz desenhos, ele faz uma planta, enfim. O que eu trago como analogia a isso? O que de verdade transforma a pessoa é o que está dentro dela, que é o grafite do lápis, né? Mas de uma forma lúdica, o lápis não sentiu ser apontado? Sim, porque pedaços dele ficaram pelo caminho. Mas foram pedaços que ficaram pelo caminho para trazer uma nova história. Foram pedaços que ficaram pelo caminho para que ele pudesse ser de verdade quem ele é e para atingir o objetivo que ele veio, que é escrever, é desenhar, é alegrar, é transformar. Então, a gente precisa desse processo. A gente precisa se apontar. E não é uma vez só, de tempos em tempos. Às vezes, a nossa ponta ela vai ficando grossa, né? E a gente já não tem mais aquela habilidade toda. Então, de tempos em tempos, a gente precisa apontar, a gente precisa se reciclar e se conhecer. Quando a gente se conhece de verdade e quando a gente se depara com a gente mesmo de verdade, a gente sabe exatamente aonde a gente pode chegar. Porque a autenticidade de uma pessoa vem quando ela se conhece. Uma pessoa autêntica é aquela que se conhece muito. Ela sabe os limites, ela sabe até onde ela pode chegar, ela sabe se defender, ela sabe se colocar, né? Então eu acho que a gente carece hoje em dia de pessoas autênticas, né? As pessoas hoje elas estão muito vulneráveis a uma sociedade que conduz ela por esses caminhos, por isso que não tem foco, né? Então eu acho que a gente tem que se apontar, a gente tem que se quebrar o Frankenstein, né? E deixar esses pedaços que foram colocados na nossa trajetória de lado e descobrir o verdadeiro, que cor que é o meu grafite, né? Que cor que é o meu lápis. A gente não sabe disso, né? E às vezes a pessoa não evolui em função disso, porque ela não quer deixar os pedaços dela pelo caminho. Ela acha que aqueles pedaços fazem parte da história dela. E na verdade, enquanto ela estiver ligada a esses pedaços, ela não vai conseguir se achar. Não vai conseguir se achar porque aqueles pedaços não contam a história. Aqueles pedaços não vão transformar a vida dela. Né? E às vezes a gente fala de legado e as pessoas não entendem que legado é importante, né? Porque pobre do ser humano que passa por essa vida e ninguém lembra dele, né? Às vezes nem o filho, nem a esposa, nem ninguém. Então a gente precisa se conhecer para saber qual é a história que a gente veio contar,
Né? Qual é o meu propósito de vida? Será que o meu propósito de vida era acordar cedo, cumprir a minha meta de 8 horas no meu trabalho, voltar para casa, ter as minhas contas pagas e tá tudo bem? Às vezes não. Será que é só isso? Tem muito, como você disse, Deus nos trouxe muitas outras formas, meios e ferramentas para que a gente atinja o nosso propósito na Terra. Mas a pergunta é, será que a gente quer? Será que a gente está preparado? Será que a gente está disposto a se apontar e se deparar com esse adversário que você não combinou o jogo com ele? Porque a gente acha que combinou, mas a gente não combinou o jogo. Né? Quando você olha no espelho, você com você mesmo, você fala assim, eu sei quem está aí. Você não sabe não, meu amigo. É difícil. Na verdade, eu costumo falar que as pessoas, elas têm vários caminhos. E ela escolhe um caminho e vai naquele caminho que ela escolheu seguir. E no primeiro obstáculo, na primeira pedra que ela encontrar, o primeiro buraco que ela encontrar no caminho, ela pensa assim, não, o outro caminho deve ser melhor. E ela volta, ela perde tudo, aquela caminhada, toda aquela caminhada que ela fez, ela acaba perdendo. Porque ela vai recomeçar por outro caminho, achando que aquele caminho que ela estava seguindo não serve. Quando, na verdade, o que ela tem que fazer é simplesmente vencer o obstáculo e continuar a caminhada dela. Exatamente, porque assim, a pergunta que a gente faz para você que está aí nos assistindo, quem é que disse que nós íamos vir para este mundo e nós não íamos ter dificuldades, nós não íamos ficar doentes, nós não íamos ter problema? Faz parte da vida. Ninguém passa ileso nesse mundo. Mas faz parte da vida também saber enfrentar, né? E às vezes aquela pedra que te fez parar na tua caminhada era a única pedra que faltava para você compor o degrau para chegar onde você realmente tinha que chegar. E você deixou para trás. Eu trazia muito isso para o mundo corporativo quando os meus colaboradores chegavam para mim e diziam assim, olha, eu vou jogar aberto com você, eu estou pensando em ir para outra empresa. Aí eu perguntava assim, por quê? Porque outra empresa vai me pagar R$500 a mais, porque vai me dar um vale de refeição ao invés de ser 48, vai ser R$50, e eu vou folgar no dia do meu aniversário. É ótimo. Esses são os benefícios que estão te levando para lá. E aí vai ao encontro daquilo que você falou de caminho. E eu sempre dizia para ele assim, quanto tempo você está aqui na companhia? 5, 10 anos. Pois é. Em 5 e 10 anos, você seguiu uma trajetória. Né? Você escreveu a tua história. Você chegou num lugar. Não acha você que, apesar de ter esses benefícios, quando você for para outra companhia, você vai chegar na mesma posição da fila que você está aqui, porque você não vai. Você volta tudo de novo. E tudo que você fez nesses 10 anos não vão servir de nada. Porque você vai ter que provar tudo de novo que você é bom, vai ter que conquistar de novo, vai ter que bater meta de novo. Você está disposto? Ok, vai. Mas eu não acho que essa pedra que hoje você não encontrou aqui vai ser o grande motivador para quebrar a tua carreira e fazer você começar do zero de novo. Você mediu que vale a pena. Então eu acho isso mesmo. Eu acho que as pessoas elas se deparam com pedregulhos, né? Não são pedras, né? Porque a gente está aqui batendo um papo, o pessoal está em casa batendo um papo, escutando, conversando. O que está acontecendo no mundo aí fora? Né? Teve um terremoto agora há pouco na Síria, matou 16 mil pessoas, salvo engano. Né? Tem a guerra da Ucrânia, tem gente morrendo nesse momento. Né? E a gente acha porque você acordou de mau humor, nós nos tornamos o pior ser humano do mundo. Isso para o homem. Né? Porque a gente mede a nossa dificuldade sempre olhando para baixo, né? Nunca olhando para quem está pior do que a gente. E tem gente pior, tem gente pior. Então, Luciano, na verdade, o que as pessoas precisam entender é que às vezes a vida coloca essas pedras, esses obstáculos nas nossas vidas, mas não é para que a gente volte, não. É para que a gente vença e cresça e evolua como pessoa, como ser humano. Então, isso aí é para o nosso crescimento. E as pessoas não enxergam dessa maneira. Elas acham que a vida é injusta porque colocou os obstáculos da vida dela. Então, o que ela não entende é isso, que ela tem que vencer esses obstáculos para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir como ser humano e ser um ser humano melhor a cada dia. E você vê que engraçado, né? Quando nós, né, seres humanos, a gente se envolve nesse contexto, obviamente. A gente se depara com essas pedras, a gente sempre busca um culpado. Né? E a gente não se satisfaz enquanto esse culpado não aparece. E o culpado é sempre o outro, nunca é você, né? Exato, é aí que eu ia chegar. O culpado é sempre o outro. Então, no mundo corporativo, por exemplo, a gente chega para o colaborador e você fala assim, parceiro, por que é que você não conseguiu atingir tua meta esse mês?
Ah, eu não consegui atingir a meta porque fulano não comprou, porque aquele cliente não comprou, porque isso, porque aquilo. Ele nunca olha para ele e diz assim, putz, chefe, talvez eu não tenha sido tão eficiente esse mês quanto eu fui o mês passado. Inevitavelmente, os intempéries do mercado vão trazer dificuldades. Mas, inevitavelmente, também eu posso ser melhor do que eu fui. Né? Então, toda vez que o ser humano para, ele precisa achar um culpado. E o culpado sempre está do outro lado da mesa, nunca está aqui. Né? Então, eu acho que quando a gente trabalha esse contexto de se apontar, né, de quebrar o Frankenstein e conhecer quem você realmente é, você começa a assumir o controle da tua vida e você começa a receber os louros da vitória, mas as dificuldades das derrotas. Entender que, às vezes, uma derrota na tua vida, a culpa é só tua, cara. Só tua. Porque você reclamou que caiu um café na tua camisa e passou um dia inteiro mal-humorado, e era um dia que você tinha uma reunião importante com um cliente. Aquele cliente não sabe que você derrubou o café na camisa, que furou o pneu do teu carro, e era o dia que você ia fazer o melhor negócio do teu, e você ia fechar o teu mês. Mas a gente para, né? E a gente olha e fala, o cliente não comprou. Não, eu não estava bem. Eu atendi mal. Eu estava mal-humorado. Eu não tinha me preparado. Porque outro grande problema, eu vejo, e aí na vida como um todo, as pessoas se preparam mal para as situações. Né? As pessoas se preparam mal para qualquer coisa. Eu tive um amigo dentro da empresa, pra você ter uma ideia do que é se preparar mal, a gente fazia corrida de rua. Né? E a gente estava acostumado a correr 10 quilômetros. E corríamos 10 quilômetros bem, tranquilamente. Um dia ele chegou para mim e falou assim, eu vou correr a maratona da Disney. Ele trabalhava comigo. Eu falei, cara, não faz isso. Você não está preparado para isso. Aí ele falou assim, como não? Eu corro 10 quilômetros, a gente corre junto, não sei o quê. Eu falei, cara, você não está preparado. Enfim, né? É a questão de achar que está, mas não está. Foi correr a maratona da Disney, resultado, estourou o joelho. Consequência, 6 meses sem trabalhar. Porque não se preparou, porque não se planejou. Né? No mundo corporativo, as pessoas precisam também se planejar. Eu vou para uma reunião, eu vou para um café, eu vou para um encontro. Se prepare, né? Se prepare. A gente vive em negócio o tempo todo. Né? Você quer trocar o carro, você tem que se preparar para sentar com a esposa e negociar com ela, né? É, porque quem escolhe o carro é a mulher. É a mulher, entendeu? Então, assim, não tem como você falar assim, eu vou trocar meu carro. Não, meu amigo, se prepara, vai com o discurso pronto, vê todos os riscos envolvidos para convencer. Você acha que teu filho não se prepara para vir falar com você? Para pedir um brinquedo? Se prepara sim, ele fica montando. Se meu pai chegar a tal hora, eu vou falar assim com ele, depois eu vou falar com a minha mãe. É natural. É planejamento. Planejamento. E quando não se tem planejamento, se para. Né? Sonho sem ação é pesadelo. Eu escuto muito das pessoas que me procuram. Eu tenho um sonho. O que você está fazendo para conseguir realizar teu sonho? Nada. É pesadelo, meu amigo. Né? Então, acho que a gente se conhecer, a gente se redescobrir, se reinventar, faz com que a gente consiga se planejar, porque você descobre aonde estão as suas deficiências, né? Planejamento nada mais é do que você descobrir aonde é que eu não sou tão bom e me preparar melhor. E aí, sim, saber quem eu sou, onde é que eu sou bom e no que eu sou bom e ir para cima e no que eu não sou bom e eu vou me preparar melhor. Aí vai ao encontro do que a gente começou a nossa conversa, né, Márcio? As empresas hoje, elas não estão preparadas. Mas elas também não têm pessoas preparadas para isso. Então, por isso que o assunto era latente dentro da companhia. Né? Porque ninguém olha e fala assim, putz, eu tenho um quadro de funcionários e como será que está a saúde mental dessas pessoas? Como será que está o emocional dessas pessoas? Mas eu também não tenho coragem de chegar no dono e falar isso, porque ele vai achar que eu estou com depressão. Né? Então, se prepara. Vai com números, vai com argumento. Né? As empresas hoje no Brasil, existe um dado de Sebrae que 50% das empresas fecham no primeiro ano de vida. Sabe por quê? Porque o cara simplesmente acordou um dia e disse assim, vou abrir um café. O que ele faz? Não, ele aluga o ponto, compra uma máquina de café, põe 2 mesas e abre o café. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele tem que pelo menos ter 6 meses de planejamento. Você não é exagerado? Não, não sou exagerado. Uma empresa, você abre a sua empresa 6 meses antes de abrir as portas dela. E assim é tudo na vida. Se você falar assim pra mim, Lu, eu quero correr 10 quilômetros, você tá acostumado a correr, você me ajuda? Eu vou falar, eu te ajudo, cara. Só que pra gente fechar a nossa primeira prova de 10 quilômetros, vão levar 6 meses.
Ah, mas 6... cara, Porque primeiro... são aos poucos, né? Primeiro eu vou te ajudar a caminhar rápido, vamos fazer uma academia, vamos ver como é que tá a tua alimentação, vamos ver se nós dois precisamos perder peso, vamos contratar um profissional para nos treinar. Sim, daqui 6 meses a gente vai correr 10 quilômetros num tempo legal e tranquilo. Né? Sem ninguém na nossa cabeça dizendo assim, vai, né? Vai, porque o ser humano, ele precisa, né, Márcio? Você percebeu isso? O ser humano, ele precisa ter alguém que motive, ele não consegue se automotivar. Sim. Né? Ele precisa ter alguém que vai dizendo aqui para ele. E aí eu te pergunto, quando você corre 10 quilômetros, meu amigo, não tem ninguém aqui na tua cabeça dizendo assim, a dor no joelho vai passar. Calma, toma água no próximo posto que você vai se reequilibrar. Diminui o ritmo, muda a respiração. Não tem, cara. É você com você mesmo. Luciano, eu queria fazer uma pergunta falando nesse assunto com você. A questão da motivação. Já que nós estamos falando de motivação, eu queria saber como as empresas podem motivar ao invés de simplesmente cobrar o seu colaborador. Eu acho que a gente não motiva ninguém. A gente favorece os meios para que ele se motive. Né? Porque às vezes, Márcio, o que eu entendo? A gente pode ter todo o programa estruturado de motivação, de treinamento e tudo mais. Mas se a gente não mostrar para o colaborador, para o funcionário, a importância daquilo, ele não vai conseguir. Então ele tem que entender o que é motivação, é ter um motivo para ação. Né? Se você colocar no seu funcionário, você tem que vender este computador goela abaixo, ele vai virar e falar assim, tá, eu tenho que vender. Só que o primeiro obstáculo que ele vai encontrar, a primeira objeção que ele vai encontrar, ele para a venda. Agora, se ele entender o que esse computador faz, o que esse computador gera, quais os benefícios, começando pelo porquê, né? Você tem que começar do fim para o começo, não do começo para o fim, né? Do fim para o começo. Primeiro você compra o produto, depois você vende o produto. Você não pode vender aquilo que você não sabe. Então, eu acho que o que falta para as empresas também, pensando muito nesse mundo corporativo, é assim, faz o teu funcionário comprar o que você quer que ele venda. E isso motiva ele. Porque quando ele conhece, ele vai com gana para cima do cliente. Agora, se ele não conhece, o cliente fala assim, não gostei da cor. Ele vai falar, tudo bem, pode ir, até logo. Agora, se ele fala, mas a cor é uma coisa que não importa. A cor é uma coisa que eu vou te trazer outros benefícios do produto que eu tenho certeza que a cor vai ficar irrelevante. Ele tem motivo para aquela ação. Agora, você simplesmente fazer festa e aquele... Ele não sabe o que ele está fazendo ali, cara. Na verdade, eu acho que isso é até uma questão de treinamento. Mas eu acho que não adianta também você treinar uma pessoa que não está bem mentalmente, né? A pessoa está deprimida, ela está ansiosa. O que adianta você treinar essa pessoa? Ela não vai conseguir atender bem o seu cliente. Não, porque a pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, eu costumo dizer que ela vem com alguns escudos, né? Então ela é um escudo humano. Ela armou os escudos para se defender de qualquer coisa, porque ela já está debilitada lá dentro, né? O emocional dela tá uma casquinha de ovo, então qualquer coisinha ela sabe que vai quebrar. E quando ela tá com esse escudo, você pode dar uma Ferrari na mão dela, não motiva. Você pode dar aumento de salário para ela, não motiva. Não é esse o fato, não é esse o causador, não é essa dor. Então eu acho que para a gente motivar, a gente tem que entender a dor antes, né? E não é dor só de quem está deprimido, entender qual é a necessidade, né? Porque a pessoa deprimida é uma pessoa fechada, né? É uma pessoa vazia, é uma pessoa que se arma para qualquer situação, boa ou ruim. Ela está sempre com o escudo erguido, né? E por isso que ela não consegue entender esses processos. E ela para, não produz, não trabalha, não tem prazer, não tem felicidade, né? Como a gente comentou no início da nossa conversa, o trabalho é um dos pilares da vida, né? E a gente tem que, todos os pilares da nossa vida, fazer bem, fazer com felicidade. Porque eu costumo dizer para as pessoas assim, meu amigo, se não for para ser feliz, não vale a pena. Nada. Teu casamento não vale a pena se não for para ser feliz. Teu trabalho não vale a pena se não for para você ser feliz. O carro que você anda não vale a pena ter se não for para te trazer felicidade. Porque, na verdade, o que o ser humano busca é a verdadeira felicidade. A gente vive para buscar felicidade. E o problema só é que, às vezes, a pessoa acha que amanhã, ela fazendo o que ela tem que fazer hoje, amanhã ela vai ser feliz. Ela esquece que ela tem que ser feliz hoje. Eu acho que esse é um outro ponto importante nos dias de hoje, né? A procrastinação, né? A gente acha que o procrastinador é aquele que é o preguiçoso. Não é preguiça. É uma doença também.
né? Infelizmente, o que a gente observa muito no ser humano? A pessoa ela não vive mais o hoje. Ou ela está ligada ao passado, ou ela está pensando no futuro. Se ela está ligada ao passado, ela está deprimida. Se ela está pensando no futuro, ela está ansiosa. Mas o que existe realmente... A física quântica traz isso, né? Sim. O que existe? Só esse momento que nós estamos vivendo hoje. Só hoje, só o agora. Só o agora. O que a gente começou a falar já é passado. Nós estamos aqui batendo um papo gostoso há 40 minutos, mais ou menos. Se você me dissesse assim, vamos começar de novo, vai ser totalmente diferente, porque não existe mais. Sim. Né? Então eu acho que o grande problema também é isso, a pessoa não entender mais a importância deste agora. Né? Amanhã eu faço. O que é o amanhã, né? Vai haver amanhã? Então, o que é o amanhã para você? Porque amanhã é relativo, né, cara? Sim. Né? É que a pessoa às vezes projeta as expectativas dela no amanhã. E ela esquece que para ela projetar essa expectativa no amanhã, ela precisa fazer no hoje. Exatamente. Porque o amanhã dela vai ser resultado do que ela fizer hoje. Exatamente. Né? E o depois de amanhã do que ela fizer e assim sucessivamente. E o ontem, o ontem já foi, cara. Eu costumo dizer assim que Deus nos deu um dom de dormir e acordar amanhã. Então ele não está muito preocupado com ontem. Né? Ele está preocupado com agora e com o que você pode fazer melhor amanhã. Porque se ele tivesse preocupado com ontem, ele fazia a gente dormir e acordar ontem. Não. Meu amigo, você errou. Então você vai dormir e acordar num outro dia. Para quê? Para fazer melhor. Deixa o que você errou para trás. Aceita, cara. Tá tudo bem, a gente pode errar. A gente não é obrigado a acertar o tempo todo. Tá tudo bem, você pode errar. Você pode quebrar a cara uma hora. Você pode estar desequilibrado uma hora. Só entende o processo. Vive isso com intensidade agora. Conserta. Porque amanhã você vai estar melhor. O problema é querer corrigir o amanhã sem viver o hoje. Não vai chegar em lugar nenhum, cara. Não vai chegar. É querer ser presidente de uma companhia sem ter passado por todos os degraus dessa companhia. Não vai conseguir, cara. Ele não conhece a estrutura. Não, se você não for um bom vendedor, não for promovido um bom gestor, não for promovido um bom diretor e ter vivido isso, você não vai ser presidente nunca, cara. Não dá pra gente pegar com todo o respeito o nosso vigia, que é porteiro da empresa, e dizer pra ele assim, a partir de agora você é o presidente da empresa. Não dá. E não é porque ele não tem competência, ele não tem experiência. Ele pode ser muito competente em algumas coisas, mas ele não tem experiência. Então vamos fazer ele viver os hojes dele com força, que ele vai chegar a ser presidente. Eu não estou dizendo que é impossível. A gente tem exemplo aí. Nosso presidente da República é um bom exemplo disso. Né? Sem fazer apologia nenhuma política, mas é um exemplo. Mas viva bem o teu hoje. Porque se você tem um foco, se você sabe quem você é, conhece o teu potencial e sabe onde você quer chegar, vive o hoje, meu amigo, com intensidade. E o teu amanhã é certo. Eu costumo falar para os meus clientes que o passado é apenas uma referência, né? Ela está apenas na sua memória. Ele Exatamente. Não existe em nenhum outro lugar a não ser na sua memória. É só lá que ele existe. Bom, Luciano, a nossa conversa está muito boa, está muito legal, mas a gente precisa encerrar. Então, eu queria convidar você, já que o papo está tão gostoso, está tão bom, eu queria convidar você para o nosso próximo episódio, queria saber se você pode comparecer. Opa, vai ser um prazer poder a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né? Eu acho que é um assunto que está em alta, é um assunto pertinente para os dias de hoje, profissionalmente, pessoalmente. Então, aceito o convite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de hoje. Obrigado para quem está em casa também nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado da gente poder dividir um pouquinho das nossas experiências aqui. Eu que agradeço, então, a sua participação. E eu queria convidar você, que está nos assistindo agora, que assista também ao segundo episódio. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso papo gostoso aqui, essa conversa gostosa que nós estamos tendo. Então, fica aí o convite. Me acompanha então, acompanha a gente aqui no próximo episódio. Um abraço, até lá mais. Um abraço.